Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online, onde mostramos para você aí detalhes, curiosidades dos carros que são produzidos, dos carros que são importados aqui para o Brasil, para você ter aí uma noção de como é que funciona a reparabilidade desse veículo. E hoje viemos aqui para Autotoque, uma oficina localizada na Zona Sul de São Paulo, e vamos mostrar para você todos os detalhes de reparabilidade do Tiguan R-Line com motor 2.0, aliás, é um motor 2.0 turbo com injeção direta. E quem participa junto com a gente é ele, Cláudio Marinho Guedes. Por favor, Cláudio, que é o proprietário aqui da oficina. Seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. Cláudio, obrigado pela sua participação. Tudo bom? Então tá bom. Cláudio, então nós estamos aqui com o Tiguan, que gentilmente foi cedido pela Volkswagen para a gente fazer essa matéria, com motor 2.0 turbo injetado, com injeção direta. Então eu queria que você contasse para a gente alguns detalhes aí de reparabilidade desse motor. Por exemplo, nós temos aqui então, já de cara, né, nós não estamos conseguindo ver as velas desse carro. Como é que faz para chegar nas velas? Bom, nós temos essa capa protetora, que aliás é muito comum nos motores de hoje, né? A gente removendo aqui a capa, a gente vai conseguir ver o conjunto de bobinas e as velas, né? E essas bobinas, então, para você retirar essa bobina e ter acesso à vela, que tipo de ferramenta que você utiliza? Não, nenhum. É simplesmente desplugando aqui o chicote, ela fica de fácil acesso e fácil troca. Muito bem. Agora estou percebendo aqui também que nós temos nessa parte aqui de cima já o filtro do óleo, posicionado de uma maneira até diferenciada daquilo que normalmente se costuma ver nos carros. Ou você acessa pela parte de baixo, ou no caso do filtro ecológico que tem aquele copo, aqui não, o filtro está aqui em cima. Qual o detalhe que o mecânico precisa ter em mente antes de fazer a troca desse filtro? Bem, é preciso observar que esse filtro aqui, ele é um filtro um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele vem com um suporte embaixo que, obviamente, ao remover você tem que tirar o filtro, e o suporte faz parte do filtro, né? Então há casos, por exemplo, que a gente já inclusive observou, e que você alguns mecânicos conseguem tirar, achando que é um filtro normal, tira só o filtro em si, né? E deixando o suporte, né? E isso, obviamente, acarreta alguns problemas, tá? Então, na hora de sair esse filtro, ele sai junto com o suporte. Isso, junto com o suporte. E a reposição desse filtro, ele também vem com o suporte? Também com o suporte, tá? Correto. E depois, então, nós temos aqui alguns detalhes, por exemplo, como esse coletor aqui, que já está colocado aqui, aqui nessa parte frontal. Se você tiver que fazer algum reparo, alguma situação nesse coletor, quais os cuidados que você precisa ter nele? Então, o coletor já é um pouco, tem alguns probleminhas que já é conhecido do reparador, quer dizer, ele acaba carbonizando um pouco, então começam a apresentar alguns defeitos, algumas anomalias, que seriam, a gente chama até de alguns efeitos intermitentes do potenciômetro, ou da própria carbonização do eixo, né? E para tirar esse coletor é preciso ter alguns cuidados que não é, quer dizer, vai precisar aqui não de ferramentas especiais, né? Mas é um pouco demorado. Existe um suporte aqui embaixo dele que é necessário remover esse suporte, e ele fica com um pouco de dificuldade de acesso. E não há necessidade, então, de ferramenta especial. Agora, você disse, nessa situação, por exemplo, de carbonização, é possível limpar o coletor ou é necessário trocá-lo? Então, o que a gente tem pego em alguns coletores desses com bastante carbonização.
resolve com uma limpeza, alguns resolveram, outros foi necessário trocar, porque ele chega a travar de uma certa forma o eixo e criar algumas folgas, que você, obviamente, só com outro coletor novo. Né? E o diagnóstico disso é feito com o equipamento? Com o equipamento de diagnóstico. Ele apresenta falha em cilindro e anomalia no potenciômetro. Correto. Agora, ainda nessa parte, né, nessa parte de motorização, né, nós temos aqui caixa de filtro, né, que aparentemente é simples. Simples, é fácil acesso, alguns cuidadozinhos, né, que normal, isso aí não vejo dificuldade. Correto. E aí no caso, por exemplo, da parte de sincronização desse carro? Então, aí é necessário algumas ferramentas especiais, quer dizer, eu acho que para poder fazer o sincronismo você tem que ter um conjunto de ferramentas e que aí tem que ser feito por uma oficina especializada, enfim, alguém que tenha conhecimento do sincronismo. Esse conjunto de ferramentas, então, seria específico desse motor 2.0 TSI? Motor. Correto. E mais algum detalhe aqui na parte de motorização que te chama a atenção? Não, aparentemente não. A gente só tem, por exemplo, algumas observações que esse carro, a gente tem já notado alguns efeitos meio recorrentes, que seria a bobina, né, que a gente tem feito muita troca de bobina, sensor de pressão do coletor também, e o coletor propriamente dito, né? E em alguns casos o sensor do canister. E todos esses diagnósticos feitos com equipamento de diagnóstico. Agora a bobina que você falou, no caso a bobina das velas, nós teríamos aqui uma situação onde de repente você tem a situação de apresentar defeito em uma das bobinas. Sim. E aí é necessário trocar as 4? É o que a fábrica recomenda. Porque no caso você trocando uma, as outras provavelmente na sequência vão dar problema, então o ideal é trocar o conjunto inteiro. Isso. Correto. Então agora que nós já demos uma olhada aqui nessa parte de cima da motorização, vamos fazer o seguinte então, vamos levantar o Tiguan e aí você vai contar pra gente o que você conhece da parte de undercar desse carro. Vamos lá. Bem, levantamos então o Tiguan R-Line, que estamos mostrando para você aqui na oficina Auto Toque, localizada na Zona Sul de São Paulo, junto com o Cláudio Marinho Guedes. Cláudio, levantamos o Tiguan. Então, a primeira coisa que chama atenção aqui, por exemplo, a parte onde você pode retirar o óleo do motor para fazer essa troca. É acesso simples? Simples. Aqui a gente vai usar uma chave torque, que para escoar o óleo do motor, e nós temos aqui uma outra chavinha também torque para poder esgotar fazer a troca, né, a substituição do óleo da transmissão. E esse óleo do motor tem um detalhe importante, né, Cláudio? Assim, a gente, pela experiência e pelos relatos que a gente tem visto no meio do pessoal de reparação, é que a gente chamar atenção para o óleo. O óleo, por exemplo, da Tiguan é um óleo específico, ele vem com um pacote de aditivo especial, quer dizer, não é um óleo 540 ou até o 030 que a Volkswagen especifica. Tem que ser um óleo, tomar um cuidado, é um óleo com pacote de aditivo diferenciado. Ou seja, você precisa utilizar exatamente o óleo daquela marca que está especificado. Que a montadora especifica. E se não for daquela marca, você tem que ficar atento, se você for utilizar uma outra marca, se ele tem esse pacote de aditivos, porque senão pode causar problema. Pode causar problema, até fundir o motor. Correto. Então, saímos então da parte de óleo, agora vamos então na parte de suspensão. Temos aqui suspensão conhecida, McPherson, que as pessoas já conhecem. Bandeja, pivô. No caso, por exemplo, de bandeja e pivô, eles são separados ou é necessário trocar o conjunto inteiro? Não, aqui no caso você consegue trocar o pivô, só o pivô, né? Que em algumas bandejas você não consegue fazer isso, ou algumas suspensões você não consegue trocar o pivô, você tem que trocar a bandeja completa. No caso aqui consegue. E sabemos que você aqui na sua oficina também é especialista em alinhamento. Para alinhar o conjunto? O que nós temos aqui é só uma regulagem de convergência, né? E obviamente se houver algum problema
na cambagem ou no cárcer, aí obviamente seriam troca de algum componente, o amortecedor, o próprio agregado ou a própria bandeja torta, né? Vale a pena também chamar a atenção para alguns detalhes de construção desse carro, como por exemplo esse subchassi que é feito em alumínio, né? E ele tem aqui 2 suportes. É necessário, por exemplo, você fazer manutenção preventiva nesse suporte, verificar durante as revisões se tem algum problema? Não, o que você vê que é uma peça, por exemplo, até robusta, né? Uma peça que diria para você que é uma peça mais fácil de quebrar do que eventualmente empenar ou por um buraco, enfim, né? Então observar se tem alguma rachadura, enfim, né? Mas assim, é uma peça que nós aqui, por exemplo, nunca trocamos um subchassi desse, né? É muito difícil. E no caso, por exemplo, desses mancais aqui que dão suporte a esse subchassi, é necessário fazer alguma manutenção, alguma troca? Sim, dá para observar dentro dele, ele na realidade é um quadrado e a gente começa a observar que começa a estourar internamente a borracha, né? Então, ou você faz a troca do mancal completo, existe ele para vender completo, ou você faz o embuchamento dele com uma bucha original. Muito bem. E aqui também nós podemos analisar o sistema de exaustão, né? Que começa lá em cima no motor e vai até o final. Algum detalhe aqui no caso de uma substituição, certo que ele é todo de inox, né? Aqui nós vamos ver, nós temos um sistema de exaustão onde a gente observa que é uma peça única, desde do coletor lá em cima, onde a gente vê um outro catalisador. Então nós temos 2 catalisadores com 2 sondas, uma pré e uma pós, né? E a gente tem esse conjunto, ele plugado até aqui. Então, numa substituição do catalisador, nós estamos pensando numa peça única. Ok. E agora aqui, sistemas de freio. Sistema de freio dianteiro, discos e pastilhas. Alguma necessidade de ferramenta especial para fazer essa substituição? Não. É uma troca normal, uma troca... É o habitual nosso do reparador. É recolher a pinça com cuidado, para obviamente não machucar o encosto dela, e é só observar esses cuidados aí. E também nos detalhes de construção nós percebemos, por exemplo, essas proteções aqui, né? Que num primeiro momento você pode pensar, não, ela serve, por exemplo, para a linha de combustível, essa coisa toda passa aqui por baixo, seria uma proteção, mas não é só isso. Também tem a ver com a aerodinâmica do carro, né, Cláudio? Sim. No caso, por exemplo, o vento passando aqui por baixo, né, já é direcionado de uma tal maneira para acertar a aerodinâmica do carro. Um detalhe muito inteligente de construção, né? E eu não sei se você observou, nós temos aqui forma como se fosse uma colmeia, né? Exatamente, para poder fluir melhor o ar, que é o sentido que tem da bola de golfe, né? Certo. Se você olhar a estrutura da bola de golfe, a superfície dela, é exatamente como o que foi colocado nessas placas. Exatamente. E agora vindo aqui para a parte de trás. Ainda aqui na parte de trás, notamos então que temos a suspensão independente. Suspensão independente exige um pouco mais de cuidado do mecânico na hora da revisão, não é mesmo, Cláudio? Perfeito. Então, o que acontece? A gente consegue, com uma suspensão independente, no caso aqui, por exemplo, uma regulagem nessa bandeja, você consegue fazer a cambagem e a convergência, e uma outra barra em cima também. Então você consegue fazer uma regulagem afinada, né? O que a gente chama de uma suspensão independente te proporciona isso, deixar a traseira bem afinada. Correto. E quando você faz, por exemplo, a revisão, digamos que numa revisão de 10 mil quilômetros, você precisa verificar alinhamento.
Tanto da dianteira como na traseira? Sempre verifica primeiro a traseira, né? Depois a dianteira, né? Primeiro a traseira? Sempre primeiro a traseira. E por porque quê? ela que dá a direção. Ah, ok. Então, no caso, isso vale para qualquer veículo com suspensão traseira independente. Exatamente. Primeiro você verifica a traseira e depois então, você corrige a dianteira. De trás para frente. Exatamente. Correto. Bom, e aqui nós temos então também o sistema de freio traseiro com discos e pastilhas. Sim. Neste caso específico desse carro, é necessário você entrar com o equipamento para mandar abrir a pinça de freio na hora de fazer a troca das pastilhas? Não, a Tiguan não. A Tiguan, se você deixar no parking e você desligar o motor, ele não trava automaticamente, a não ser que você acione o interruptor. Você colocando então no parking ou no neutro, onde você consegue deixar a roda liberada, como aqui, por exemplo. Então você consegue fazer o retorno da pinça sem a necessidade de entrar com o scanner para fazer o retorno da pinça. E o detalhe também é que o hold-on deve estar desativado, né? O hold-on é um sistema que esse carro tem, onde quando você para, por exemplo, você para numa subida, você não tem necessidade de puxar o freio de estacionamento. Ele mesmo trava o carro sozinho. Ao acionar o acelerador, ele volta a funcionar. E também não é necessário ser numa subida. Você parou no farol, pisou no freio, parou no farol, você pode tirar o pé do freio que ele fica parado. Agora você tem a opção de habilitar ou desabilitar esse sistema. Então, para a troca da pastilha, esse sistema deve estar desabilitado. Muito bem. E temos aqui também um diferencial traseiro, né? Já que este sistema, o sistema de tração deste carro é a 4Motion, ou seja, tração nas 4 rodas. Quais os detalhes de manutenção para o diferencial traseiro? Bom, o que nós temos aqui é a troca do óleo, que tem que seguir o manual do fabricante, onde você tem um bujão aqui para esgotar o óleo e um outro para você ver o nível de óleo do diferencial. Essa é a manutenção preventiva normal E sempre seguindo a recomendação do tipo de óleo da fabricante. Do fabricante. Isso é muito importante, importantíssimo. Muito bem, então aqui encerramos essa parte aqui do Undercar do Tiguan. Bem, então hoje mostramos para você os detalhes de reparabilidade do Tiguan R-Line, que é comercializado aqui no Brasil, junto com o Cláudio Marinho Guedes da Autotoque. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, espero poder contribuir mais. Contribui sim, com certeza. Okay, e você acompanha o nosso canal Mecânico Online, que sempre temos novidades para você em termos de reparabilidade dos veículos que são comercializados aqui no Brasil. Até a próxima!